Em nome de Jesus, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Ferreira, eu gosto de usar esse nome, está muito associado à minha marca, né? Eu tenho um escritório imobiliário aqui em Taguatinga chamado JF, ou alguns me conhecem como Jefferson Ferreira Escritório Imobiliário. Faz aí 25 anos que eu trabalho nessa área, e se você não tem tido sucesso na sua venda, no seu aluguel, vem para cá, que eu te ajudo, né, nos teus sonhos, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero louvar ao Senhor, pedir você para abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Enquanto isso, eu queria fazer um agradecimento especial ao pastor Paulo Pedro. O pastor Paulo Pedro foi um cara que, quando eu cheguei aqui, com todo respeito, chamando de cara, mas é um cara que abriu as portas da igreja para mim, me recebeu com muita alegria, né? Esse homem abençoado que Deus tem usado e foi uma ferramenta muito importante na minha vida, assim como o pastor Lindomar, pastor Osvaldo, e agradecer hoje pela oportunidade que o pastor Jeová de Aquino está me concedendo nessa noite, dando a mim aí a honra de poder estar nesse púlpito pregando a palavra do Senhor. E eu estava meditando no Espírito, e Deus me trouxe essa palavra, e eu queria compartilhar com você, e eu espero que o Espírito Santo visite você, visite a tua casa, visite a tua família, visite a sua causa, e nesta noite dê favor a teu respeito, para a glória dEle, porque se existe alguém que pode fazer alguma coisa, é Deus na tua vida, amém? Eu tenho vivido isso nesses 25 anos de evangelho. Deus tem abençoado, eu tenho visto a palavra de Deus se cumprindo. E eu quero usar, eu não sei se é esse tema que vai ficar, mas eu quero falar sobre cumprir o chamado dói. Cumprir o chamado dói. Porque fazer a vontade de Deus não é fácil. É difícil, mas é possível. Em Deus tudo é possível. É assim ou não? Está escrito, né? Que para Deus não há nada impossível. Lucas 1,37 fala sobre isso. Atos 16, por gentileza, verso de número 9, está escrito assim: E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Vou repetir. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém, queridos? Quem crer na palavra de Deus, diga amém. Diga glória a Deus. Diga: eu tomo posse nesta noite desta palavra e me coloco na posição para que Deus me use em nome de Jesus. Amém? Então eu queria usar esse tema nessa noite, cumprir o chamado dói. Porque muitas vezes, igreja, quando Deus fala contigo, você não sabe o que é e nem para onde vai. Ele só manda você ir e fazer. E aí é algo que é desconhecido dentro do nosso coração. Porque o homem, ele quer ter o controle e o domínio de tudo na mão. E quando a gente pede o domínio e o controle das coisas, a gente fica preocupado, muitas vezes ansiosos demais. E isso acaba atrapalhando o processo, a vontade de Deus na nossa vida. Então muitas vezes Deus vai mandar você ir para um lugar que tu não sabe, vai mandar você fazer o que você às vezes não quer fazer, mas a vontade ela é de Deus.
A vontade é soberana de Deus, amém? Porque Deus sabe que aquilo que Ele pedir para você, você tem capacidade para executar, para fazer com excelência. Porque se Ele falou, você tem capacidade para fazer. Amém? Deus não vai te pedir algo que você não dê conta. E muitas vezes nós falamos o quê? Nós dizemos assim, não, agora não estou pronto. Eu não estou preparado, deixa para o próximo, deixa na outra oportunidade, mas o momento é agora. Deixa eu falar algo para você. Dentro dessa palavra, eu tive no mês de janeiro 2 sonhos. E os 2 sonhos que eu tinha, eu ouvia a voz do pastor Jeová. Ou eu ouvia alguém falando, a tua hora está chegando. Porque eu já estive pregando em outras igrejas, mas eu queria ministrar aqui na igreja que eu faço parte. E eu venho de outro ministério, e quando você está na ativa 100%, e de repente quando você para tudo, isso é um choque para nós. É um choque de realidade, é você tratando com teu orgulho, com você mesmo. Você sarando o que precisa ser sarado. Para quê? Para você fazer e continuar fazendo aquilo que Deus te chamou, querido. Então, quando eu ouvi o chamado na terça-feira, eu lembrei do sonho. Porque Deus ainda realiza sonhos. E parece que pode ser pouco para você. Mas não, esse mesmo Deus que faz coisas simples, Ele também faz coisas grandes. Porque Ele é Deus, o Deus do impossível. Eu estou aqui há quase 2 anos e eu tenho visto a mão de Deus, o milagre de Deus, as provisões chegando na minha casa, querido, como eu sei que também está chegando na tua casa. Ano passado eu estava para vender um carro porque eu não tinha condição financeira. Eu tenho um carro que é a prestação. O crente paga a prestação? Paga. Paga também. Tem que pagar. Porque senão você não tem as coisas. E aí o mercado imobiliário, ele é muito oscilante. Ou o mercado de vendas de carro, como o nosso irmão Pedro ali. Ele oscila. A tua renda é variada. Mas o nosso Deus não varia em nada. Ele supre hoje, Ele supre amanhã, Ele supre em janeiro, em fevereiro, em março. Ele supre todos os meses, porque Ele não varia em nada. E aí, meu irmão, eu falei assim, que o comerciante é assim, né? O negócio não chega, né, pastor? O servidor público está garantido, sorrindo para a parede, né? O pau está quebrando lá fora, a política está comendo feio, a economia, o negócio está pegando terrivelmente. Taxa Selic lá em cima, taxa de juros lá em cima, financiamento imobiliário lá embaixo. E os corretores, ai, gemendo e chorando. E muitos ficaram no caminho porque não conseguem suportar a aflição, o desespero. E aí, o que é que Deus faz com os seus? Deus, Ele honra a quem honra Ele, querido. A quem é fiel a Ele. Deus não desampara o justo. Ele não deixa mendigar o pão. E eu tomei uma decisão, falei assim, olha, vou vender o meu carro, vou pegar aí uns 30 mil, botar no bolso e vou financiar outro 100%. Né? O pessoal fala que é uma Bíblia, de 60 vezes. É 0 para entrar e 60 para sair. Se for assim, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer, porque eu não meço esforços para eu fazer aquilo que se comporta lá fora. Como que a gente lidar com as pessoas que estão lá fora? É assim ou não? Lá no meu escritório, quando o cara fala assim, eu sou crente. Eu falei, vixe, a conversa estava até boa. Mas deu uma azedada agora, viu? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sendo mal falados. Por causa da falta de compromisso com as nossas finanças. E aí, igreja, eu coloquei esse projeto na mão de Deus. Está aqui. Está aqui, Senhor, esse projeto. Não é meu, é teu.
Eu não quero vender, mas eu preciso. Entende, irmãos? Tem hora que é assim. Tem hora que você não tem escolha. Tem hora que você tem que fazer. É simples. Coloquei diante de Deus, fiz o anúncio, falei, Senhor, é agora. Apareceram alguns candidatos, nós não conseguimos fechar negócio. De repente, meu irmão, porque Deus faz de repente. Porque Deus faz na hora que Ele quer. E no de repente de Deus, eu estava com uma casa lá na KNM 23 para vender, tinha 2 anos, meu irmão. 2 anos para vender uma casa no preço bom, com piscina e tudo, dá vontade até de banhar naquela piscina, quando eu ia lá mostrar. Oh, piscina abençoada. Mas não aparecia um cliente. Mas às vezes Deus cria situação estreita, meu irmão e minha irmã, a coisa fica diferente. Sim ou não? Fica diferente. E ali eu coloquei aquele projeto na mão de Deus. Meu irmão, Deus começou a fazer coisa que em 25 anos eu não tinha vivido. Vendi a casa da KNM 23. Botei a grana no bolso, tirei o dízimo. Porque eu estou apertado, mas eu sou dizimista fiel. Na comissão com Deus. Aí o rapaz que eu vendi o imóvel da KNM 23, ele disse assim para mim, rapaz, eu preciso comprar um imóvel, ele tem que ser na região da 579 ali da Ceilândia Sul. Falei, é mesmo? Beleza, meu parceiro. Ele falou, pode ser também ali na Via Leste, KNM 4, 6, 8, 10, eu também compro. E eu falei para ele assim, qual que é a tua prioridade? Se chegar, você vai lá e compra. Ele falou, eu quero na Ceilândia Sul. Eu quero continuar na Ceilândia Sul. Eu estou saindo da KNM 23, mas eu só quero descer um pouco, eu não quero descer muito. E eu disse assim para ele, seja conforme a tua fé, meu irmão. Seja conforme a tua fé e a minha. É assim ou não? Eu tenho que ter fé para conseguir. E aí, começamos a procurar um imóvel. Entrei em contato com outro corretor. E ele disse assim para mim, meu amigo, essa casa acabou de reduzir o preço. Aí eu falei, rapaz, o negócio parece que vai acontecer. Reduziu o preço da casa. Eu falei, ó, tem uma casa boa para te mostrar. Fomos lá, mostramos a casa para ele. Ele chegou lá, ele falou assim, Jefferson, o que eu tenho, cara? Olha o que eu tenho. A casa tinha baixado para 365. Ele falou, rapaz, o que eu tenho é o seguinte. Eu tenho 320 mil mais um carrinho de 20 mil. Eu falei, meu Deus, está difícil, mas não é impossível. Porque para Deus, nada é impossível. Fomos lá, ele olhou a casa, a esposa deles olharam assim com a cara um pouco feia. Porque tem momentos na nossa vida que é assim. Que você vai adquirir coisas com cara feia. Tem vezes que você vai sorrir muito. Mas tudo é no tempo de Deus. Ele foi, olhou lá a casa, tem que fazer aqui. Mas ele falou no final, olha, eu pago os 340 com o carrinho. Aí fomos lá, negociamos com ele, fomos lá e vendemos a casa. Aí o cara que vendeu a casa virou e falou assim, olha, eu preciso comprar uma casa lá na Nova Guariroba ou lá no Setoró. E nós usamos a mesma estratégia. Qual é a tua prioridade? Se chegar hoje, aonde que você compra? Eu falei, rapaz, por conta da posição dos meus filhos na escola, na Nova Guariroba é melhor. Eu falei, é? Maravilha. Entramos lá no site, começamos a fazer a pesquisa de imóveis, captação de imóveis. Peguei o endereço de um imóvel, bati lá no PSU, irmãos, lá na que nada 40. Chegamos lá na casa, não tinha placa nenhuma. A casa não estava para vender. Aí eu pensei assim, não, Deus não me trouxe aqui à toa. Eu não vi esse anúncio à toa. Deus tem alguma coisa para mim aqui. Aí eu estava dobrando a rua, irmãos, pegando o caminho de saída, quando eu vi uma placa de vende-se. Vende-se com um proprietário. Eu falei, rapaz. Eu olhei para casa assim, eu falei, ixi, os olhos brilhou como se fosse para mim. Eu falei, rapaz, é o que o cara tem, porque tem gente que não tem muito, não é? Você tem que levar para ele o que ele pode pagar, sim ou não? Né? Se o cara pede laranja, eu não vou dar melancia para ele, é assim ou não? O cara pediu limão, eu não vou dar outra fruta para ele. Resumindo, irmãos, fui lá, mostrei a casa junto com o corretor. No final, eu estava com mais de 30 mil no bolso. Irmãos, mais de 30 mil reais. 30 mil, para você juntar 30 mil, pastor Lindomar, é fácil? Pode ser servidor, meu irmão. É difícil, eu sei. Eu sou do mercado, eu sei como é que funciona. 30 mil reais. Irmãos, por Deus,
Tudo isso demorou 60 dias. Eu não vendi há mais de 6 meses. Mas em 60 dias, Deus fez o que não tinha feito em 6 meses. E por quê? Por causa da fidelidade. Amém, queridos? Deus faz, porque Deus direciona. E aqui o seguinte, nós estamos aqui diante de uma palavra. A palavra de Deus vai dizer que Paulo está na sua segunda viagem missionária. E Paulo, nessa segunda viagem missionária, no capítulo 16, eu queria destacar 4 pontos dessa viagem que são cruciais. Porque entenda, igreja, que no capítulo 16, a Bíblia diz que ele teve uma visão. E muitas vezes Deus opera na visão. Deus opera através de sonhos. Amém? Deus faz como Ele quer. O que nós precisamos compreender é: eu preciso ter percepção. Eu preciso estar alinhado com esse Deus, para que quando Ele me direcionar, eu entenda perfeitamente o que Ele está mandando eu fazer. Amém? Porque não adianta ter resposta se eu não entender. Aí daqui a pouco você vai negociar com Deus. Deus, interpreta aí. Não, mas ele falou foi em português. Interpreta aí, porque eu não entendi nada. A Bíblia diz aqui ao contrário. Paulo teve uma visão. E a Bíblia diz que nessa visão ele vai entender, porque ele está na posição. Visão requer posição, posicionamento, vida com Deus, na presença dele, querido. Então Paulo está onde deveria estar. Está na posição certa. Então a Bíblia diz assim: ele teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Havia alguma coisa naquele lugar da qual Deus sabia, mas que Paulo não sabia, mas que precisava de alguém, de um evangelista, de um missionário, precisava de alguém naquela cidade para a igreja trazer o evangelho, trazer a palavra de Deus, para que provocasse mudança. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Há coisas que você orou, que a resposta já veio. Talvez não está na tua mão, mas está a caminho. O profeta está chegando, o levita está chegando, o pastor está chegando, a palavra está chegando, e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Então não pare, não desista, porque enquanto você clamar, Deus responde e Ele atende os desejos do seu coração. Porque Ele é Deus, Ele não nos desampara. Isaías vai escrever para nós: ainda que a mãe, que amamenta o seu filho no peito, se esquecesse do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Às vezes nós somos abandonados, às vezes nós não somos entendidos, mas existe um que entende todas as coisas. É um que está enxugando a tua lágrima hoje. É um que está entrando no teu coração, que está penetrando a tua alma, que está trazendo alegria, que quer trazer um novo tempo na sua vida, uma nova realidade para a glória dele. Esse é Jesus Cristo. Morreu por nós, ressuscitou ao 3º dia e está à direita de Deus Pai, querido. Então entenda, se a resposta não chegou, não pare, não desista, continue, persevera, porque a resposta vai chegar. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar em breve. Para um já chegou. Aleluias, para cada um Deus fala de forma diferente. Há uns que vão receber hoje, há outros que recebem amanhã, há outros que precisam alinhamento, e aí ele responde depois da manhã, porque tudo é no tempo de Deus. O fato, igreja, é que em Atos 16, nessa viagem missionária, nesses 4
eventos que eu marquei como importante. Você vai conseguir entender que naquele lugar havia pessoas que precisavam viver uma transformação. Talvez você precise de um milagre na sua casa. Eu preciso de um milagre. Agora a pergunta é: você crer no que você pede? Atos 12 vai dizer que Pedro estava na prisão. Atos 12:5 vai dizer: a igreja fazia contínua oração. Avançando o capítulo 12, Deus está respondendo e você não está entendendo. Deus trazendo direção, mas você não está compreendendo. O milagre já chegou, querido. O milagre já chegou, querida. Já está nas tuas mãos. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Porque é pela fé que você vai ver o milagre. É pela fé que você vai ver o sobrenatural. É assim que funciona na nossa vida. Amém? É assim que funciona. A Bíblia diz em Atos 16, no capítulo 16, no verso de número 13, olha os eventos. 16, 14 está escrito assim: e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E a Bíblia diz: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Há coisas nesta noite que é para você particularmente. Deus vai abrir o teu coração para esse entendimento. A palavra é para esta noite. O milagre está chegando porque Ele enviou o seu profeta. E Ele está fazendo o que você está clamando. Amém, igreja? Nós vimos na palavra dele que ele dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. A gente não sabe o que aquela mulher pedia, mas o fato é que Deus já entendia, Deus já conhecia o pensamento dela, a oração dela. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela para entender, para compreender que o milagre chegou, querido. Aleluias! É o primeiro evento que vai acontecer nessa palavra. Escuta. A partir do verso 16, está escrito assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Essa adivinha era uma escrava, por causa do dinheiro. E o que nós vivemos hoje, no nosso país capitalista? A palavra de Deus diz que quando Ele voltar, será que vai ter fé na terra? Será que nós vamos estar firmes, irmãos? Preparados para essa volta de Jesus? Será que Ele acha fé em você? Mesmo na tua tribulação? Mesmo na sua, talvez, escravidão em alguma área? Talvez você esteja aprisionado. E hoje o Senhor quer trazer libertação. Deus quer dar liberdade. Deus quer dar vitória. Deus vai ao encontro do teu coração para mudar a tua sorte. Muitos estão aprisionados na mente, muitos estão aprisionados no sentimento, não conseguem seguir em frente por causa de decepções do passado. E Deus está falando, a palavra chegou para você, para começar um tempo novo sobre a tua vida. Aleluia, porque Deus preparou para você algo que você espera. Deus está cicatrizando feridas da tua alma, porque Ele é Deus. Veja, a palavra de Deus diz que a mulher era uma adivinha. A única pessoa que recebia alguma vantagem eram os seus senhores. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Não é o dinheiro que não presta. Se não prestar para você, faz o Pix para mim. Só é o meu número do meu celular, o Pix. Não presta para você não? Faz para mim. Aleluia! Mas o que a Bíblia afirma é que a raiz de todos os males é o dinheiro. Esses homens escravizavam essa adivinha. Além dela ser escrava pelos homens, elas eram escravas. Espiritualmente estavam presas por obras do inferno. Essa mulher não tinha vida própria. A vida dela era servir aos seus senhores. Mas a Bíblia diz que o Senhor viu. O Senhor viu e o Senhor que vê todas as coisas, Ele traz esperança para essa adivinha. Ele traz esperança para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua família. Não há nada que Deus não possa fazer, meu querido. Assim como o Senhor vai operar na vida da adivinha hoje, Ele vai operar na tua. Pode parecer impossível para você, mas Deus está dizendo, o impossível é especialidade minha, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é especialista, não é assim? Eu tenho um problema do pulmão, eu vou aonde? No clínico médico? Não. Eu vou no ortopedista? Você está com problema no pulmão, você vai no ortopedista? Não vai, você vai aonde? No pneumologista. E o nosso Deus é o quê? É um médico dos médicos. É um médico dos médicos. Ou seja, Ele tem toda a especialidade para entrar, para curar você, em nome do Senhor. Ele é o advogado fiel. E nesta noite Ele advoga as tuas causas em nome do Senhor Jesus. Mas você tem que ser fiel no seu pedido. Porque senão a resposta de Deus para você vai ser não. Então seja fiel a Ele. Guarde os seus princípios. E certamente Deus vai atender a tua oração. Continuando ela, e está escrito assim, no verso 17. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha como é que o tinhoso é abusado. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até o diabo, irmão, dá testemunho a teu respeito. Até o diabo dá testemunho a teu respeito. Dias atrás eu fui afrontado por uma pessoa na rua. Um vigia de carro. O diabo na boca do cara. Ele me afrontou. E uma das frases que ele falou para mim, ele disse, eu vou destruir a tua casa. Eu vou destruir a tua família. Se você continuar o que você está fazendo. Aí eu disse para mim mesmo, glória a Deus. Porque se eu estou incomodando o inferno, é porque eu estou fazendo a coisa certa. Amém, igreja? Não tema ao inimigo. A Bíblia diz, está aqui. A mulher, a Bíblia diz que aquela mulher, ela clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O cara veio até mim e me afrontou, queridos. Por quê? Porque nós estamos fazendo a obra de Deus com excelência. Significa que Deus tem vitória para nós. E isto fez ela por muitos dias. Não foi um dia, foi muitos dias. E aqui está escrito, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Porque não há outro nome, amém, igreja? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, amém? Que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele rapaz que me afrontava, eu disse para ele assim, quando eu percebi que era espiritual, eu digo, eu vou mandar você sair em nome de Jesus. Eu falando com o demônio, ele disse, eu não saio. Ele falou pela segunda vez, eu não saio. Eu disse, se eu mandar, você vai sair. Ele disse a terceira vez, pastores, eu não saio. Eu disse, em nome de Jesus, sai dele.
E ele deu uma rodada, veio na minha direção, pegou na minha mão e disse: você é um pastor, você é um servo do Deus vivo. Amém, igreja? Até o inimigo, ele testifica a teu respeito, queridos. Amém? Por que, igreja? Porque essa obra aqui é missionária. Essa obra aqui é uma obra de Deus. Quem mandou Paulo ir até a Macedônia foi Deus. E quando Deus dá direção, o inimigo se levanta. Mas se levanta para cair, porque o nosso adversário, ele é derrotado para a glória de Deus. Nós lutamos contra um inimigo que é vencido, queridos. Amém? Porque Jesus, até a morte não conseguiu segurar ele, querido. A esse Deus, a ele toda honra e toda glória para sempre. E aí sabe o que vai acontecer? É o nosso próximo evento. O próximo evento dessa palavra vai entrar numa parte que nós conhecemos, que é onde Paulo e Silas foram presos. E por que eles foram presos? Porque eles expulsaram o demônio de uma adivinha. Porque eles deram liberdade para aquela mulher. Amém? Está entendendo como é que o céu trabalha? Está entendendo como é que o inferno trabalha? Muitas vezes é assim, Deus vai te dar uma direção que vai trazer para você dor. Vai trazer sofrimento, mas no fim, querido, do processo, a vitória é garantida, porque quem mandou foi o nosso Deus, para a glória dele. Não temas, não tenha medo, Deus é com você, Deus é conosco em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos por fazer o bem. Tu já fez o bem para alguém e a pessoa fez o mal contra ti? É Deus que te justifica. Entrega na mão de Deus. Descansa. Fica tranquilo. Amém? Porque Deus te conhece. Aí a palavra de Deus vai dizer, queridos, perto da meia-noite, já no versículo ali de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Está escrito na palavra do Senhor. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Agora, mais do que Deus se manifestar na prisão, Deus vai usar a prisão para ganhar almas. Porque aquele carcereiro e a sua família só vão ser salvos porque Paulo e Silas, eles serão presos. Está entendendo? Às vezes Deus te coloca num cárcere, Deus te coloca num lugar que você não quer estar. Está doendo, mas Deus está dizendo, só mais um pouquinho de tempo. Só mais um pouquinho, você não compreende o propósito, a minha vontade, mas eu continuo no mesmo lugar e tendo controle da situação. Nós já estamos indo para o final. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz. Paulo vai clamar com grande voz, porque ele estava disposto a tirar sua própria vida. E Paulo não ia deixar a igreja, porque ele estava ali para aquele momento. Paulo estava ali para que um homem não morresse, para que uma família não perdesse um pai. Está entendendo que Deus vai muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar? Deus vai no profundo, igreja. Talvez você só está vendo essa parede, mas por trás dela há algo que Deus preparou para você. Há um oásis do outro lado, você não está enxergando, mas você vai ver e vai contemplar para a glória dele. E ele disse, não te faças nenhum mal, que todos aqui nós estamos, aleluias,
E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário? O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Deus tem milagre para nós. Mas esse processo, igreja, de dor, é para trazer aperfeiçoamento na tua vida. Nosso irmão Marcos André, ele disse uma frase: os escolhidos não têm escolha. Os escolhidos não têm escolha. E aí eu continuo dizendo, porque antes de ser escolhidos, nós somos chamados. A palavra de Deus em Mateus 22 diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Paulo foi chamado, foi escolhido, está escrito em Atos 9, do 15 ao 16. Disse-lhe, porém, o Senhor falando a Ananias, o discípulo: vai, porque este para mim, olha só o cumprimento da promessa de Deus. Muitas vezes o que você está passando é por causa de uma promessa que Deus fez. E você precisa passar por algumas circunstâncias. Atos 9, do 15 ao 16 vai dizer: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Nada está acontecendo que não está no controle de Deus. Deus manda Paulo na hora certa para salvar a vida de Lídia, para libertar a vida daquela adivinha e para salvar o carcereiro e a família dele, querido. E é assim que Deus vai fazer hoje, nessa noite, na tua vida. Amém? Situações complicadas, Ele vai descomplicar. Prisões que você está vivendo, hoje Ele vai trazer liberdade para você. Em nome do Senhor, eu preciso crer, querido, que esse Deus, Ele é presciente. Esse nosso Deus é um Deus que é de passado, ontem. É um Deus do hoje, amém? É um Deus presente hoje e é um Deus de amanhã. É o futuro, pertence a Ele, meu querido. E nada foge do controle desse Deus. Porque Efésios capítulo 1, ele vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos ficar de pé nessa noite?